bem clichêzão, né? A única certeza é a morte. Se é a única certeza que você tem na vida, quantas vezes você parou pra se preparar pra ela? A minha mãe, eu tenho uma certeza, ela vai morrer. Quantas vezes eu parei pra pensar na morte da minha mãe, em como seria, em como eu vou reagir? Vamos botar no tempo médio, ela tem 20 anos comigo. Pô, eu tenho 20 anos pra processar a morte dela. Será que não é muito melhor eu processar a morte da minha mãe em 20 anos e quando ela morrer eu estar preparado, do que eu ignorar isso e quando ela morrer eu processar 20 anos de luto, ou até mais, a vida inteira, né? E aí eu trago um outro ponto, que pra eu falar é fácil, tá? Não tô falando que isso é fazível de maneira assim, mas pra eu falar é fácil. E uma mãe que perde um filho, quando foi que ela parou pra processar a possibilidade de perder um filho? Nunca. A gente não pensa nisso, até porque não é a história natural da vida. Mas quem disse que não é natural morrer jovem? Quantas pessoas não morrem jovens? E aí, pegando o gancho, o Carlos Acutis, recentemente canonizado pela Igreja Católica como santo, uma pessoa que teve a sua vida espelhada a viver Cristo. Foi uma pessoa que morreu com leucemia. E os relatos que se tem, eu vi um pouquinho da vida dele, ele morreu com 15 anos, os pais perderam o seu filho com 15 anos. E ele ressignificou tanto a morte dele, pautado na fé dele, em Cristo, que ele impactou a vida de milhares de pessoas, talvez milhões, na vida, na morte, e ele entendeu tão bem o contexto de morte dele, e ele viveu tão plenamente o propósito dele, que ele impacta milhões de pessoas agora no pós-morte dele. O segredo da vida é realmente entender que a morte nos acolhe a qualquer momento e que com 15 anos a gente pode ter um jovem, um adolescente com leucemia e que ele escolheu uma ressignificação na vida dele que não foi gravar TikTok e dancinhas, foi espalhar o amor de Cristo pelo mundo. E ele foi tão bom nisso que ele impactou milhões de pessoas na vida, na morte e no pós-morte. Talvez isso é uma lição muito grande para todo mundo, independente da sua religião cristã, evangélica, católica, enfim. Pô, aprender com o Carlos Acutis, e agora o santo Carlos Acutis, de que nós podemos morrer, que a morte ela pode ser uma morte bela, não bela do ponto de vista de morrer é sempre ruim, mas ressignificar esse contexto de morte para viver um propósito, impactar vidas e conseguir ter uma morte mais sóbria, uma morte menos sofrida. Porque a gente fala que os pais do Carlos ficaram felizes porque um adolescente de 15 anos morreu, isso não existe. Mas que ele preparou a família para a morte dele, ele preparou. Talvez uma pessoa com um contexto espiritual muito diferente do tradicional, com uma cognição e uma inteligência emocional muito diferente do tradicional, mas que é uma lição pra gente. E aí fica a lição pros pais. Quantas vezes você parou para pensar na possibilidade de seu filho morrer? Nunca. E aí quando acontece, vem aquele luto patológico, o sofrimento eterno sobre aquela morte. É lógico que eternamente você vai lembrar com tristeza da morte do seu filho, mas isso não pode ser uma lembrança tão dura e tão dolorida que gere doença para você, que gere paralisação de vida para você, porque a vida é assim, ela acontece. E repito, eu falar isso da boca para fora é muito fácil. Eu não tenho filho, nunca perdi. Uma mãe que vive isso é muito mais difícil, mas eu conheço mães hoje, pais que vivem e lembram da morte do filho com muita tristeza e pesar, mas processaram e continuam ressignificando a vida e vivendo, honrando a memória daquele filho. Da mesma maneira que eu conheço mães que perderam seus filhos e paralisaram as suas vidas e não conseguiram mais ressignificar o sentido da vida para elas. E hoje elas vivem uma vida morta. Então, a gente pode escolher os dois caminhos. Com o que eu prego de consciência sobre a morte, de inteligência emocional sobre a morte e de ressignificações sobre a visão da morte, acho que o caminho da lembrança com pesar e com tristeza, mas a continuação da vida feliz, mesmo com os momentos de tristeza de lembrança da perca, acho que com certeza é a melhor opção. E aí, o nosso novo santo, Carlos Acutis, nos ensinou muito isso. E foi uma história que me remeteu ainda mais nesse cenário aí que a gente está vivendo.